Boa noite. Olá, boa noite. O governo apresenta 3 propostas de emenda à Constituição. Uma delas aumenta a autonomia financeira de estados e municípios. Outra estabelece mecanismos de emergência para controlar despesas de governos. E uma terceira extingue fundos públicos não previstos na Constituição e o uso do dinheiro para abater dívida. Em caso de colapso das contas públicas, salários e jornada de trabalho de servidores poderiam ser reduzidos. E seriam extintos municípios com menos de 5 mil habitantes que não arrecadam o suficiente para se sustentar. As propostas ainda precisam ser aprovadas pelo Congresso. A CPI na Câmara sobre Brumadinho propõe o indiciamento da Vale, da Tuvisud e de 22 pessoas. Técnicos da Agência Nacional de Mineração concluem que a Vale omitiu problemas na barragem antes do rompimento. Em Mariana, vítimas ainda tentam receber uma casa definitiva 4 anos depois de outro desastre. E a Conmebol muda a cidade em que Flamengo e River vão decidir a final da Libertadores. Veja agora no Jornal Nacional. Um relatório da Agência Nacional de Mineração sobre a tragédia de Brumadinho concluiu que a Vale tinha informações sobre problemas na barragem meses antes do rompimento e que omitiu esses dados das autoridades que regulam o setor. O reservatório de lama que se desmanchou e varreu Brumadinho, em Minas Gerais, no começo do ano, deixou 252 mortos e 18 desaparecidos. Segundo a Agência Nacional de Mineração, responsável pela fiscalização das barragens de minérios no Brasil, a Vale tinha conhecimento de falhas estruturais na barragem e não repassou essas informações que seriam determinantes para o sistema integrado de segurança. Esta foto, por exemplo, mostra sedimentos na saída de um dos drenos da barragem, o que, segundo a ANM, pode indicar um problema grave. Ela está nos registros da Vale, mas nunca foi enviada à agência. A versão entregue aos fiscais tinha uma única foto, mostrando apenas problema numa canaleta para escoar água de chuva, o que, segundo a agência, não afeta a segurança da barragem. Também houve omissão, segundo o relatório, nos resultados dos aparelhos que medem a pressão da água na barragem, chamados de piezômetros. Gráficos mostram que, 15 dias antes do rompimento, eles entraram em nível de emergência. O radar que mede as movimentações da barragem também capturou leituras fora do padrão por 2 vezes, há 7 meses e há 1 mês do rompimento da barragem. A agência afirma que a Vale fez uma vistoria na barragem 3 dias antes da tragédia e só quase 1 mês depois, com a lama já derramada, preencheu as informações no sistema da agência, dizendo que não foram atingidos os fatores mínimos de segurança. Segundo a ANM, todas essas informações omitidas poderiam ter ajudado a reduzir os danos. Acionar a evacuação, acionar o plano de segurança de barragem, dependendo do nível de reporte. Por exemplo, o dreno, que é carreamento de sedimento, isso é gravíssimo. Isso aí já teria nossa equipe já teria no outro dia fazendo vistoria, ajudando, tentando descobrir o que está acontecendo. E aí realmente já iria acionar o nível de alerta 1 e devido à proximidade do refeitório, por exemplo, já poderíamos ter interditado a usina com aquele movimento. Desde a tragédia, a Agência Nacional de Mineração disse que já aplicou 30 multas à Vale. Cada uma delas tem valor máximo de R$7 mil. O relatório não aponta culpa, mas serve de material para outras investigações criminais já em andamento. O documento vai ser encaminhado às Polícias Federal, Civil de Minas Gerais, ao Ministério Público e à Controladoria Geral da União. Em nota, a Vale disse que vai analisar a íntegra do relatório e que, nesse momento, não tem como comentar as decisões técnicas tomadas na época. Disse ainda que a empresa tem uma equipe de geotécnicos composta por profissionais altamente experientes e que todas as informações disponíveis sobre a barragem foram fornecidas às autoridades que apuram o caso. A Vale declarou também que, como maior interessada na apuração dos fatos, vai continuar colaborando com as investigações e prestando apoio aos atingidos. Em outra frente, a Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara dos Deputados aprovou o parecer final. Moradores da região levaram fotos de parentes que morreram ou ainda estão desaparecidos na tragédia.
O documento propõe o indiciamento das empresas Vale e Tuvsud, contratada pela mineradora para fazer os laudos de segurança, além de 22 pessoas, entre elas o presidente da Vale na época, Fábio Schwartzman. A CPI entendeu por unanimidade que houve omissão dolosa, ou seja, que os profissionais podem ser culpados pela tragédia. As conclusões também serão encaminhadas à Polícia Federal e ao Ministério Público. Nós colocamos provas concretas que demonstram cabalmente que pessoas, além das empresas, sabiam que isso iria acontecer. Sobre as conclusões da CPI, a Vale disse que respeitosamente discorda do relatório final que recomenda o indiciamento da empresa, de executivos e de funcionários. E declarou que considera fundamental a conclusão pericial, técnica e científica das causas do rompimento antes de serem apontadas as responsabilidades. A Tuvsud não quis se manifestar sobre o relatório da CPI e reiterou que continua cooperando com a apuração dos fatos. E 4 anos depois de um dos maiores desastres ambientais do país, na região de Mariana, também em Minas, as vítimas ainda aguardam uma casa definitiva. São quase 1.500 dias esperando a hora de entrar na casa nova. Eu vejo que dinheiro não é tudo. Dinheiro não resolve as questões. Que a gente quer é voltar a viver a vida que a gente vivia em Bento Rodrigues. Seu Mauro tinha casa no antigo Bento, num terreno plano. Agora, o novo endereço avança sobre um morro. A gente vê que a estratégia das empresas vem funcionando no sentido de cansar as pessoas e não dar uma solução adequada. A Renova, fundação criada para reparar os danos ambientais e indenizar os atingidos, tenta na Justiça prorrogar o prazo para a entrega das casas do Novo Bento e do Novo Paracatu de Baixo. O cronograma já tinha sido prorrogado e a data que está valendo é 27 de agosto do ano que vem. A Renova também está recorrendo da multa, que é de R$1 milhão por dia de atraso. Nós entendemos que a multa não deve ser aplicada sobre os reassentamentos como um todo, e sim haver um prorata das coisas, né? Afinal de contas, se eu entregar 200 casas de 220, praticamente está entregue o loteamento. Não há sentido eu tomar uma multa integral, por exemplo, né? Até hoje tem algumas casas que não iniciaram o projeto. Então a gente não pode se assegurar com um prazo tão rigoroso, tão rígido como o prazo do agosto de 2020, sem ter esses projetos em mão. A obra que está mais adiantada é a que vai receber a maior quantidade de famílias que foram expulsas pela lama, o Novo Bento. Por enquanto, é um grande canteiro de obra, ninguém se mudou para cá ainda. Das 225 casas desse reassentamento, só 11 começaram a sair do papel até agora. No Novo Paracatu de Baixo, o movimento de operários e máquinas é intenso. A fase ainda é a de preparação da infraestrutura. A Renova não conseguiu licença da Prefeitura para levantar nenhuma das 117 casas. A reconstrução das 37 casas e sítios de Gesteira, distrito de Barra Longa, vai demorar ainda mais. Nós estamos trabalhando para entregar em 2021. A barragem da Samarco se rompeu no dia 5 de novembro de 2015. Quase 40 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério mataram 19 pessoas e destruíram tudo que havia no caminho. Cobriram vilarejos, poluíram rios e chegaram ao mar no Espírito Santo. A ação que apura as responsabilidades corre na Justiça Federal, em Ponte Nova, Minas Gerais. Até agora, ninguém foi punido. Hoje, em Mariana e Barra Longa, os atingidos participaram de protestos contra a volta da operação da Samarco e por causa do atraso na entrega dos reassentamentos. A Fundação Renova informou que cerca de 320 mil pessoas já receberam 1 bilhão e 840 milhões de reais em indenizações e auxílios financeiros emergenciais e que destinou 6 bilhões e 700 milhões para as ações de reparação. A Samarco declarou que todos os esforços têm sido feitos para a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem. A Vale, uma das donas da Samarco, disse que vem prestando todo o suporte à Fundação Renova, responsável por executar os programas de reparação e compensação das áreas e comunidades atingidas. A mineradora BHP, outra acionista da Samarco, lamentou o impacto causado pelo rompimento e também reafirmou o compromisso com as ações de compensação e remediação. A Prefeitura de Mariana negou que exista qualquer pedido de licenciamento parado. A visitação ao Parque Nacional Marinho de Abrolhos vai continuar suspensa até quinta-feira da semana que vem. A direção do parque e o Instituto Chico Mendes consideraram o fechamento necessário para a limpeza do arquipélago, que foi atingido por fragmentos de óleo no fim de semana. Hoje,
Novas manchas alcançaram o extremo sul da Bahia, nas cidades de Santa Cruz Capralha e Nova Viçosa. Reapareceram em Maraú e Salvador e também no Ceará, no município de Caucaia. O Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte declarou que a investigação do desastre ambiental vai ter ajuda jurídica internacional e que as autoridades brasileiras devem ouvir o depoimento da tripulação do navio grego suspeito, independentemente de onde ele atracar. Um estudo do Observatório do Clima concluiu que a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera ficou praticamente estável no Brasil no ano passado, na comparação com 2017. O setor de energia teve a redução mais significativa. As emissões na agropecuária também caíram. O aumento no desmatamento da Amazônia foi o fator que mais contribuiu para a liberação de gás carbônico, que é o principal gás do efeito estufa. 3 dias depois do assassinato do líder indígena Paulo Paulinho Guajajara, um incêndio atinge a reserva indígena Araribóia, na Amazônia Maranhense. Soldados dos bombeiros e os próprios índios estão combatendo o fogo numa área de acesso difícil na serra. As autoridades não fizeram nenhuma conexão entre o fogo e o crime de sábado, que tem relação com disputas entre madeireiros e indígenas. Um gesto que se generalizou entre turistas que visitam as cataratas do Iguaçu acabou virando um problema para o parque. A baixa vazão das cataratas do Iguaçu nas últimas semanas deixou à mostra paredões de pedra que normalmente ficam escondidos. E o que também ficou visível foram as milhares de moedas jogadas pelos turistas na água, o que é proibido. Ele joga a moeda, faz uma escolha, algum desejo dele, na intenção que se realize, né? Será que dá sorte? Acho que não, né? Será? Elas se acumulam entre as pedras e algas, ficam presas nos buracos. Para alcançar as moedas, os bombeiros precisam chegar bem perto das quedas d'água. A limpeza só pode ser feita com equipamentos de segurança por causa do risco de acidentes. A equipe retirou da água 329 quilos de moedas, um recorde na história do parque. Os brasileiros são os que mais deixam as moedas para trás. Algumas estão fora de circulação há mais de 20 anos. Depois, vêm os nossos vizinhos da Argentina e do Paraguai. Outras moedas vieram de bem mais longe, da China, Panamá, Israel, África do Sul. A gente vê várias moedas de países diferentes e a gente vai atrás para buscar, para ver de qual país é. O que para muita gente é a esperança de realizar um desejo, para as cataratas do Iguaçu é um problema ambiental. Além de toda a dificuldade em fazer a limpeza, com o tempo, muitas moedas se dissolvem e metais pesados, como o níquel e o cobre, vão parar na água. É realmente uma contaminação química da água que afeta toda a cadeia alimentar. Também vários animais confundem as moedas com as suas presas, por causa do brilho da moeda, principalmente peixes e as aves aquáticas que frequentam o Rio Iguaçu acabam confundindo ela com o seu alimento, ingerem essas moedas e causam sérios problemas para essas espécies. O povo não tem consciência do que está fazendo. A moeda foi feita para girar, dinheiro foi feito para girar, não para estar aí, ó, na natureza. E olha, a equipe recolheu R$14 mil em moedas, dinheiro que vai ser doado para projetos sociais. Os 130 quilos de moedas estrangeiras serão reciclados. É hora da previsão do tempo com a Jaqueline Brasil. Boa noite, Jaqueline. Por onde você começa? Oi, Bonner. Boa noite para você e boa noite para todos. A gente começa, então, pelo risco de temporal. No norte, em quase todo o centro e sul do país, a previsão é de chuva forte, que já está acontecendo. Agora, já chove em São Paulo, nas últimas horas já choveu bastante. Também no Paraná, em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e também em Goiás. Amanhã, o risco de temporal está mantido porque os sistemas de baixa pressão e essa frente fria vão formar mais áreas de instabilidade. A pior condição é para o interior de Santa Catarina, Paraná. Aqui em São Paulo, principalmente durante a madrugada, pode chover forte. Já no Rio de Janeiro, num pedaço de Minas Gerais, em quase todo o centro-oeste e também no norte, o alerta é para o dia todo. Em Porto Velho, a chuva vai ser volumosa, com máxima de 30 graus. Em Campo Grande, a temperatura fica mais alta, 33 e chove a qualquer hora. No Rio, máxima de 28 e a quarta-feira vai ser chuvosa. Mesma previsão aqui para São Paulo, com 25 e também Curitiba com máxima de 20, Bonner.
Bom, tem alívio no Rio de Janeiro, que hoje teve um dia muito, muito quente. O que sobrou no mapa do Brasil sem chuva para amanhã, Jaqueline? Vou mostrar então para vocês, Bonner, um pedaço do sul. Tempo firme então no Rio Grande do Sul, também divisa com Santa Catarina. Em parte do sudeste, a quarta-feira vai ser de sol. Então no Espírito Santo, também no norte de Minas. E no nordeste, o tempo fica seco. Em Fortaleza, máxima de 32 graus. Em Natal e em Salvador, máxima de 30. E nas 3 capitais, deve ventar bastante. Esse vento contribui na geração de energia eólica. No mês passado, foram produzidos mais de 8.000 megawatts médios. Esse valor representa 12,5% de toda a energia gerada no país. Essa quantidade de energia eólica seria suficiente para abastecer durante um mês os estados do Ceará, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Bonner. Obrigado, Jaqueline. Até amanhã. Até amanhã. A seguir, o governo apresenta 3 propostas de emenda à Constituição. Medidas que mudam as relações econômicas entre a União, os estados e os municípios. A capital de Santa Catarina está reunindo nesta semana a Cúpula Mundial das Cidades do Conhecimento. Cor, sabor e saúde colhidos na cidade. O mais maravilhoso disso tudo é que sabemos que não tem nenhum agrotóxico que foi plantado e cuidado por nós, né? As hortas comunitárias estão se espalhando por Florianópolis. Já são mais de 100. A dona Loura e os amigos agora são agricultores urbanos. E a Carol é uma espécie de anjo da guarda da turma. Ela criou uma plataforma que ensina a plantar e a combater as pragas. A hortelã ela é ótima para repelir alguns tipos de insetos. A ideia é levar informação através da tecnologia, ajudar no desenvolvimento e estimular a produção de alimentos sustentáveis nos perímetros das grandes cidades. O adubo usado nas hortas é produzido com o lixo orgânico da cidade. Por sinal, Florianópolis é a capital que proporcionalmente mais recicla e em 10 anos quer ter lixo zero. Responsabilidade de cada um de nós. Quando eu vou no supermercado, eu não estou comprando simplesmente o produto, e sim uma responsabilidade de dar sequência para aquela embalagem que eu estou comprando no supermercado. Eu estou consumindo e também estou assumindo, né, uma responsabilidade. Tudo que melhora a vida das pessoas torna as cidades mais inteligentes. Com o celular na mão, ninguém mais precisa ficar esperando nos pontos de ônibus aqui em Florianópolis. Um aplicativo mostra em tempo real o deslocamento dos ônibus e dá para ver com precisão que horas eles vão passar. Meu chegou. Funciona, viu? Tudo bem? Beleza? Alguns dos maiores especialistas do mundo em desenvolvimento de cidades estão reunidos em Florianópolis para trocar experiências. Precisamos de pessoas para uma cidade do conhecimento, tecnologia é meio. Então, o que a gente busca? Essa conexão entre academia, governo, empresas e sociedade, em busca de cidades melhores para se viver no futuro. O encontro premiou as cidades do conhecimento mais admiradas do mundo. E Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, é a primeira do Brasil a receber esse título. E Bento Gonçalves assumiu a sua identidade e fez disso a sua força econômica. Produção vitivinícola, produção moveleira, enfim, totalmente ligada às raízes históricas da imigração italiana do final do século XIX. Bento Gonçalves apostou nos seus valores locais e na sua identidade. O presidente Jair Bolsonaro entregou hoje ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, 3 propostas de emenda constitucional. O conjunto de medidas trata do controle de gastos públicos e aumenta a autonomia financeira de estados e de municípios. O presidente Jair Bolsonaro e os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Economia, Paulo Guedes, fizeram o percurso do Palácio do Planalto até o Senado a pé. O presidente Bolsonaro disse que a aprovação das medidas representa melhora nas contas públicas nos estados e municípios. Essa proposta vai ser trabalhada pelos senhores, vai ser aperfeiçoada. E o que eu sempre ouvi nessa casa, aqui e na Câmara, que nós gostaríamos sim de continuar recebendo a visita de prefeitos e governadores, mas a título de visita apenas e não para vir nos pedir algo orçamentário. Isso já estando garantido nessa
nessa emenda à Constituição, tá? Eles lá embaixo, né, nos estados, no município, decidirão o que fazer melhor do que muitos de nós, porque eles vivem o problema do dia a dia lá na sua base. Nós temos certeza que em pouco tempo, talvez no início do ano que vem, meados do ano que vem no máximo, essa proposta se tornar uma realidade e ela fará muito bem para todos nós. O presidente do Senado disse que as propostas atendem a uma expectativa da população. 210 milhões de brasileiros esperam as respostas do Poder Executivo e do Poder Legislativo para que a vida dos brasileiros possa melhorar, que as desigualdades possam diminuir, que os empregos possam acontecer e que a gente possa ter uma sociedade menos desigual e mais justa. O governo fez as contas e reconheceu que de cada R$100 do orçamento da União, 65 já estão reservados para pagar servidores. Essa e outras despesas obrigatórias chegam a R$93, sobrando quase nada para investir em infraestrutura e melhoria de serviços para a população. Esse é um dos pontos mais importantes dessa nova leva de propostas: mudar a forma como é gasto o dinheiro do orçamento que vem dos nossos impostos. O governo pretende fazer mais transferências para estados e municípios, mas ao mesmo tempo tornar as regras mais duras para manter as contas no azul. No anúncio das medidas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, reforçou que é preciso criar uma cultura de responsabilidade fiscal. Nós já temos a responsabilidade fiscal há mais de uma década e não temos a cultura da responsabilidade fiscal. Nós estamos falando sobre responsabilidade com as futuras gerações. O primeiro capítulo do nosso Pacto Federativo é a criação, eu diria até um aprofundamento, para não dizer que é criação, é um aprofundamento do marco, um aperfeiçoamento do marco institucional da responsabilidade fiscal. Nós temos que aperfeiçoar nossas instituições dentro desse espírito de responsabilidade com as futuras gerações. Então nós vamos transformar o Estado brasileiro sabendo que temos que manter a responsabilidade com as futuras gerações. Nós não podemos nos endividar em bola de neve e jogar isso para filhos e netos também pagarem lá na frente. Disse ainda que estados e municípios estão quebrados e que a descentralização dos recursos é a solução. Se todos os governadores, todos os prefeitos, se a União, todos sabem que são monitorados a cada 3 meses e todo mundo sabe o que está acontecendo com cada um desses entes, se todos os estados tiverem dificuldade, como estão hoje, e todos os municípios, evidentemente está havendo algo errado. O que é? A concentração de recursos no governo federal. Estados e municípios estão quebrados, porque a ordem política fechada manteve a concentração de recursos e já temos 30 anos de democracia e não descentralizamos os recursos. Não descentralizamos os recursos, pelo menos não na intensidade desejada. O ministro também falou sobre a reforma administrativa, que ainda vai ser enviada ao Congresso e pretende reduzir o tamanho da máquina pública, aproximando os salários de futuros servidores ao que é pago no setor privado. Essa reforma só vai valer para futuros concursados. As reformas que nós estamos propondo não atingem nenhum direito adquirido de quem já está aqui. Agora, vamos aperfeiçoar isso para frente. O jovem que entrar, em vez de entrar já com um salário quase igual o do Valderi ou do Mansueto, que já está trabalhando aqui há 20, 30 anos, ele entra com um salário mais baixo, compatível com a iniciativa privada. São 300 e tantas carreiras. Uma das propostas de emenda constitucional apresentadas hoje cria o Conselho Fiscal da República. O Conselho vai ser composto por representantes do governo federal, pelos presidentes da República, da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas, 3 governadores e 3 prefeitos para avaliar as contas de todos os entes. Em caso de um estado em dívida, por exemplo, eles podem atuar para trazer o equilíbrio fiscal. Outra proposta reforça que novas leis e decisões judiciais que criam despesas só poderão ser aprovadas quando houver previsão no orçamento. Benefícios tributários serão reavaliados a cada 4 anos, não podendo ultrapassar 2% do PIB, o conjunto de todos os bens e serviços produzidos pelo país num determinado período. Haverá transferência de royalties do petróleo e participações especiais a todos os estados e municípios.
A partir de 2026, a União só dará aval a empréstimos de estados e municípios com organismos internacionais. E a partir desse ponto, a União ficará proibida de socorrer entes endividados. Mudanças nos repasses para estados e municípios. Eles passam a receber toda a arrecadação do salário educação. Quase 10 bilhões de reais a mais por ano devem chegar aos governadores e prefeitos para que definam onde vão gastar. E está sendo permitido que o gestor administre os gastos com saúde e educação sem alterar os valores mínimos que já estão estabelecidos hoje, compensando os gastos de uma área na outra. A proposta previa que o gasto com aposentadorias e pensões de profissionais dessas áreas poderia ser incluído no cálculo do mínimo constitucional para cada área. Mas com a repercussão negativa, os técnicos explicaram que isso vai ser retirado do texto. Em caso de emergência fiscal, ou seja, quando houver descontrole das contas, despesas obrigatórias, como o pagamento de salários, não poderão ser reajustados. Estão garantidos os reajustes dos benefícios previdenciários e do BPC pela inflação. Municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria menor que 10% da receita total serão incorporados pelo município vizinho. Isso pode atingir 1.254 municípios. Uma lei complementar será enviada ao Congresso prevendo essa extinção de municípios a partir de 2025. Poderes estaduais e municipais poderão contingenciar despesas, assim como ocorre no nível federal. O governo federal também propôs mecanismos automáticos para ajudar no controle das contas públicas. Sempre que as contas da União, de estados ou de municípios entrarem em colapso, ficam proibidas as promoções de funcionários, os reajustes, a realização de concursos e criação de novas despesas. Além disso, poderá haver redução de até 25% da jornada de trabalho do servidor e do salário. Uma outra proposta pretende acabar com 281 fundos que existem hoje, mas não estão previstos na Constituição. Juntos, eles têm aproximadamente 220 bilhões de reais. Os novos recursos que iriam para esses fundos poderão ser destinados a projetos e programas voltados à erradicação da pobreza e investimentos em infraestrutura. O projeto também permite que os recursos sejam usados para diminuir a dívida pública. Essas medidas podem injetar 400 bilhões de reais nas contas de estados e municípios em um período de 15 anos. Tudo isso precisa primeiro ser aprovado pelo Congresso. A expectativa é aprovar uma primeira parte dessas mudanças até dezembro. O grande desafio brasileiro é a transformação do Estado. É como transformar esse Estado, que gasta muito e gasta mal, numa máquina eficiente e fraterna. Então, o programa, o Pacto Federativo, na verdade, é uma proposta. E ao contrário do que ocorreu na reforma da Previdência, onde, se por um lado havia um ambiente mais maduro para a conversa, houve também alguns enfrentamentos, dessa vez, ao contrário. Os líderes na Câmara de Deputados, os líderes no Senado, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, nos ajudaram a calibrar as propostas. Nós estamos construindo juntos uma agenda para a transformação do Estado brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro completou hoje 300 dias de governo e fez um balanço desse período numa cerimônia em Brasília. O presidente assinou vários atos, como o projeto de lei que prevê a privatização da Eletrobras. Salão nobre do Palácio do Planalto lotado para a cerimônia. O primeiro a falar foi o ministro da Defesa, lembrando a atuação das Forças Armadas para combater os incêndios na Amazônia. Em seguida, o presidente Jair Bolsonaro discursou. Disse que o mundo está de olho no Brasil e comemorou o resultado da última viagem a países da Ásia e Oriente Médio. Não existe maior satisfação, meus deputados, prezados senadores, do que ser bem recebido pela população, não interessa em qual local do Brasil ou em que parte do mundo. O mundo está de olho em nós. Nós estamos recuperando a confiança. E isso é primordial. Quando passamos agora na Arábia Saudita, o príncipe herdeiro, foi o terceiro contato meu com ele,
E ele falou que nós não voltaríamos de mãos abanando para o Brasil. Até aquele momento, ele já tinha investido quase 200 bilhões de dólares em alguns países do mundo. E tinha investido 0 na América do Sul. E no dia seguinte, o Onyx anunciou que ele investirá no Brasil 10 bilhões de dólares. O presidente também disse que seu governo é democrático. O meu governo, eu duvido que não seja um dos mais democráticos nos últimos anos. Afinal de contas, eu nunca falei em controle social da mídia. Eu nunca falei que a internet deve ser domada. Bolsonaro elogiou a equipe de governo, disse que é apenas o técnico do time e agradeceu o apoio do Congresso. E eu costumo dizer que mais importante que a própria vida é a liberdade. Porque um homem ou uma mulher sem liberdade não tem vida. Olhando aqui para os meus ministros, para meu amado vice-presidente da República, muito obrigado a todos vocês por terem aceitado essa missão. Deputados e senadores, muito obrigado por entenderem da situação que se encontrava o país e ter ajudado, não o governo, mas o Brasil sair dessa crise. Durante a cerimônia, o presidente assinou 7 atos, entre eles a medida provisória que acaba com o monopólio da Casa da Moeda para a fabricação de papel moeda, cadernetas de passaporte e selos fiscais, e o projeto de lei que autoriza a privatização da Eletrobras. A Eletrobras é a maior empresa de geração e transmissão de energia elétrica do país. O ex-presidente Michel Temer chegou a propor a privatização da estatal em 2018, preservando com o governo o poder de veto, mas não vingou. O presidente Bolsonaro decidiu marcar os 300 dias de seu governo, dando a largada no projeto de desestatização, começando pela Eletrobras. O projeto estabelece a venda da Eletrobras pelo sistema de emissão de ações. O governo pretende abrir mão do poder de vetar decisões e nenhum acionista poderá ter mais de 10% do poder de voto. A expectativa é que a estatal seja privatizada por cerca de 28 bilhões de reais. O governo federal deverá ficar com 16 bilhões e 200 milhões de reais. Dinheiro que, aliás, já está na previsão do orçamento do ano que vem. No discurso, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar as reportagens sobre o depoimento do porteiro na investigação no caso Marielle. Disse que elas são uma tentativa de envolvê-lo no crime, embora as reportagens tenham deixado sempre claro que ele estava em Brasília no dia do assassinato. A Agência Nacional do Petróleo vai fazer amanhã um leilão de áreas do pré-sal que pode ter a maior arrecadação já vista no Brasil. Só de bônus de assinatura são mais de 100 bilhões de reais. O leilão vai testar o cacife das maiores multinacionais de petróleo do mundo. Os campos de Búzios, Itapu, Atapu e Sépia, localizados na Bacia de Santos, no litoral do estado do Rio, têm reservas equivalentes aos da Noruega e Reino Unido juntos. 2 dos maiores produtores da Europa. A Petrobras recebeu essa área da União em 2010. O contrato, chamado de cessão onerosa, previa a produção de 5 bilhões de barris. Só que a estatal descobriu muito mais petróleo. A decisão foi então leiloar o excedente, entre 6 e 15 bilhões de barris. Especialistas afirmam que o leilão pode colocar o Brasil entre os 5 maiores produtores de petróleo do mundo na próxima década. Se os 4 campos forem vendidos, o governo vai arrecadar 106 bilhões de reais só com a assinatura dos contratos. Esses recursos vão ser divididos entre a Petrobras, a União, estados e municípios. O Rio de Janeiro, o estado mais beneficiado, deve ficar com quase 2 bilhões e meio de reais. A disputa será vencida pelas empresas que oferecerem à União maior quantidade de óleo lucro, um percentual do petróleo que sobra depois da produção
descontados custos e investimentos. O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo diz que a disputa será um marco para a indústria. Isso porque 2 campos têm a venda garantida: Búzios, o maior campo marítimo do mundo, e Itapu. São as áreas em que a Petrobras já manifestou interesse. Por lei, a estatal tem direito de preferência para atuar como operadora no pré-sal. Só nessas 2 áreas o bônus de assinatura é de 70 bilhões de reais. Então isso é mais do que tudo que a gente arrecadou em todos os leilões desde 1999. É um leilão extraordinário, ele tem uma importância ímpar. Deixa eu fazer uma correção. Agora há pouco ficou uma frase entrecortada do ministro Paulo Guedes quando ele estava explicando um dos aspectos da reforma administrativa proposta hoje e entregue hoje ao Senado. O ministro estava dizendo que vai reduzir o número de carreiras no serviço público. Hoje são mais de 300 e a frase que ele não conseguiu concluir, porque nós erramos no corte, dizia o seguinte: ele vai reduzir de mais de 300 carreiras o serviço público para coisa em torno de 20 ou 30 carreiras. Está dada, então, a frase que ficou faltando do ministro. Ana Paula. A Justiça de São Paulo negou o pedido de falência da Odebrecht feito pela Caixa Econômica Federal, uma das credoras do grupo. A Caixa tinha argumentado que não havia um plano de recuperação judicial consistente. Mas o juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, da primeira vara de falências de São Paulo, considerou que não houve falta de informações. A Odebrecht pediu recuperação judicial em junho, com dívidas de 98 bilhões de reais. A seguir, a Conmebol muda a cidade-sede da final da Libertadores entre Flamengo e River Plate. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o retorno ao trabalho de 2 servidores da Receita Federal que ele tinha afastado em agosto. Havia suspeita de que os 2 auditores tinham atuado na quebra de sigilo e no vazamento de apuração sobre 133 contribuintes, entre eles o ministro do STF, Gilmar Mendes, e a mulher dele, Guilmar Mendes. Alexandre de Moraes entendeu que, como todos os envolvidos no caso já foram interrogados, não há mais necessidade de afastamento. 43 senadores de vários partidos assinaram uma carta em que defendem a manutenção da prisão após condenação em segunda instância. Esse entendimento está em vigor atualmente, mas voltou a ser discutido no plenário do Supremo Tribunal Federal. O documento foi entregue ao presidente do Supremo, Dias Toffoli, e ao procurador-geral da República, Augusto Aras. Até agora, 4 ministros votaram a favor da prisão após condenação em segunda instância e 3 votaram contra. Ainda faltam os votos de 4 ministros. O julgamento vai ser retomado na quinta-feira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, autorizou a Polícia Federal a pedir esclarecimentos a vários políticos e autoridades no inquérito que apura o repasse de 40 milhões de reais da JF na campanha de 2014. Foram intimados os senadores Renan Calheiros, Eduardo Braga, Jader Barbalho e Dário Berger, os governadores do Pará, Helder Barbalho, e de Alagoas, Renan Filho, os ex-senadores Eunício Oliveira e Valdir Raupp, todos do MDB, o ministro do TCU, Vital do Rego, ex-MDB, os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff e os ex-ministros Edinho Silva e Guido Mantega, todos do PT. Os citados disseram que vão prestar esclarecimento no momento oportuno e que nenhuma irregularidade foi encontrada. As defesas de Dário Berger e de Renan Filho ainda não se manifestaram. A polícia da Paraíba deteve 11 vereadores de Santa Rita, na região metropolitana de João Pessoa, suspeitos de usar dinheiro público numa viagem de lazer. Promotores e policiais abordaram os vereadores na estrada, voltando da viagem de 4 dias em Gramado, no Rio Grande do Sul, acompanhados de parentes. Os vereadores dizem que fizeram um curso de capacitação para gestores públicos. Só em Diárias, os 4 dias de viagem custaram R$69 mil ao município. A defesa dos vereadores declarou que não teve acesso ao inquérito. A polícia do México está investigando o assassinato de 9 integrantes de uma família americana. 3 mulheres e os 14 filhos viajavam em comboio numa estrada no norte do México quando foram atacados. As mães, 2 bebês e 4 crianças morreram. Eram de uma comunidade religiosa mórmon e moravam no México. O governo mexicano afirmou que a família pode ter sido confundida com traficantes de drogas que disputam o controle da região.
Os protestos nas ruas da capital chilena, Santiago, levaram a Conmebol a mudar a sede da final da Libertadores entre Flamengo e River Plate. A decisão do maior torneio da América do Sul será em Lima, no Peru. O jogo estava marcado para Santiago, no Chile, mas a falta de segurança para jogadores e torcedores, por conta dos protestos contra o governo chileno, obrigaram a Conmebol a mudar os planos. A data continua a mesma, dia 23 deste mês. A mudança de cidade significa que mais torcedores irão assistir ao jogo. O Estádio Nacional, em Santiago, tem capacidade para 47 mil pessoas. Já o Estádio Monumental, em Lima, para 80 mil torcedores. Quem comprou o ingresso para a final em Santiago receberá o dinheiro de volta e terá prioridade para comprar o ingresso para o jogo em Lima. Já a Conmebol promete trabalhar junto com as companhias aéreas para que os torcedores tenham o menor prejuízo possível com a troca da sede da decisão. Finalmente, uma decisão sobre a decisão. E a última informação do dia também é do esporte. O Atlético Paranaense não chegou a um acordo para renovar o contrato do técnico Thiago Nunes. Ele deixa o Atlético depois de conquistar a Copa Sul-Americana de 2018 e a Copa do Brasil deste ano. O Jornal da Globo é depois de Filhos da Pátria. Uma boa noite para você. Boa noite. Até amanhã.